Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição. E se você está antenado aí na sua lição, você vai perceber que essa semana já estamos na lição 4 da nossa lição que se chama Alusões, Imagens e Símbolos. Então, olha só quanto a gente tem aprendido. E se você não sabe do que a gente está falando, veja aí a partir do primeiro vídeo desse trimestre que você vai entender muita coisa e está muito boa a lição desse trimestre, ok? E antes da gente ir propriamente para a lição, eu gostaria de fazer um convite para você que ainda não sabe. Se você já sabe, você vai lembrar. No dia 28 desse mês, 28 de abril, nós vamos começar aqui o estudo Ensinos de Jesus, tá? Então o link do material já vai estar aqui embaixo desse vídeo para você poder acessar ele, tá? Se você quiser um material físico, tá? Um livrinho ali para você poder anotar, você pode ir em qualquer igreja adventista e solicitar o seu, tá? É totalmente gratuito. Ensinos de Jesus. Agora, se você quer o teu material digital, vai estar aqui embaixo, ok? Você pode até imprimir ele, ok? Então, não deixe de acessar esse material e se você quiser aprender muito mais, já vai respondendo aí com a sua Bíblia, por quê? Porque aí na segunda-feira, dia 28, você pode tirar as dúvidas ali na revisão que a gente vai fazer, ok? Então, presta atenção nisso, já acessa aí para você não esquecer do que a gente vai fazer segunda-feira, ok? Então, segunda-feira, 8 horas, esteja aqui comigo para nós estudarmos o estudo Ensinos de Jesus, ok? Você está convidado, então convide seus parentes, seus amigos, divulgue para todos poderem acessar e aprender um pouquinho mais da Bíblia, ok? Eu te espero dia 28, tá? É um novo programa que nós vamos ter aqui. A lição vai continuar acontecendo ali entre quinta e sexta, mas nós vamos ter essa nova programação que vai acontecer todas as segundas-feiras, às 8 horas, ok? Então você é meu convidado e como convidado você pode convidar quem você quiser, ok? Então antes de nós vermos aqui o que a lição trouxe para nós essa semana, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por tudo que o Senhor deixou escrito na sua palavra, Pai. Hoje, se nós quisermos aprender tudo que o Senhor quer nos dizer, é só nós pedirmos inspiração do Espírito Santo para que Ele nos guie pela palavra. Pedimos nesse momento esse artifício, Pai, pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento para que possamos abrir a sua Bíblia e aprender tudo o que o Senhor tem a nos dizer. É isso que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, então, como eu já disse, né? A lição dessa semana fala sobre as nações. E se você notou, né, ali é a parte 1. Então, é um estudo continuado, né? E nós vamos ter a parte 2 na semana que vem, ok? Vamos então para o nosso verso para memorizar, que está lá em Daniel 7,14. Diz o seguinte, olha só, presta atenção. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E aí, quem será que Daniel está falando quando escreveu todas essas palavras? Você consegue responder? Responde aqui nos nossos comentários, tá? Eu não vou responder essa pergunta. Olha só, aqui a parte introdutória de sábado vai nos mostrar alguns pontos que é muito importante nós prestarmos atenção. É o seguinte, o livro do Apocalipse ele mostra soluções de Deus para o nosso mundo caído. Eu quero que você imagine a sabedoria em pessoa, como eu sempre digo aqui, trazendo soluções para nós. Olha só que perfeito! Nenhuma solução nossa chega aos pés de Deus. Isso que a gente tem que ter na nossa mente. E olha só, não para por aí. Nos capítulos finais de Apocalipse, nós temos a restauração do acesso à árvore da vida, a suspensão da maldição do pecado e ainda nós somos readmitidos à presença de Deus. Olha só que fantástico! E é interessante que a lição trouxe um paralelo que o Apocalipse é o contrário de Gênesis. E se você for pensar, é isso mesmo, né? Porque Gênesis começa no alto nível e desce. Já Apocalipse começa no mundo em calamidade e termina lá no céu. Olha só que perfeito. Então, como nós vimos que, de certa forma, Apocalipse é o contrário de Gênesis, nós precisamos entender Gênesis para poder entender as profecias. Um dos temas centrais de Daniel e Apocalipse é justamente o governo terrestre, uma sucessão de tentativas humanas de controlar um planeta que legitimamente pertence a Deus. Mas nós sabemos que essa horrível história de pecado e rebelião um dia vai ter fim. E não é um fim temporário, é um fim para sempre. Depois disso, haverá apenas o justo governo de Deus. Mas até esse tempo que nós aguardamos com tanta ansiedade, há um processo muito longo.
envolvendo milhares de anos que os seres humanos tentam governar a si mesmos. Mas nós vemos na história que esses governos nunca funcionaram. Mesmo aqueles que expressaram ideais mais elevados, mesmo assim ficaram longe do ideal de Deus. Nós vemos ao longo de milênios a tragédia que esses governos fracassados trouxeram sobre nós. E isso a gente sabe que só vai piorar, até que Deus traga o reino eterno para nós. E é sobre essas nações e o governo de Deus que nós vamos estudar nessas 2 semanas. Então vamos para a nossa parte de domingo? A parte de domingo traz um título bem interessante, olha só. O título é Nimrod e Nínive. Você já ouviu esses 2 nomes? Se você não ouviu, daqui a pouco você vai ouvir, ok? Olha só, o Éden era o lar ideal. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus não teve outra escolha a não ser separar a humanidade da árvore da vida. Fora do jardim, os humanos foram obrigados a trabalhar para garantirem a sua sobrevivência. A vida se tornou difícil, nós temos que viver com a dor e o suor do nosso rosto, que está escrito lá em Gênesis 3. O jardim do Éden permaneceu na terra muito depois que o homem fora expulso de seus agradáveis caminhos. Adão e seus filhos iam ali, à porta do paraíso, para adorar a Deus. Ali renovaram seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio do dilúvio, a mão que plantara o Éden o retirou da terra. No entanto, na restauração final de todas as coisas, quando houver novo céu e nova terra, ele será restabelecido, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Olha só que fantástico, esse texto aqui nos ajuda a entender que um lugar perfeito vai ficar muito mais perfeito. Impressionante, né? Vamos continuar o nosso texto? Alguns procuram soluções humanas para esses problemas. Então surgiram as cidades-estados, uma tentativa de deixar a vida mais fácil. E talvez conquistar o que havia sido perdido lá no Éden, tá? Então nós vamos ver quem que foi Nimrod, tá? Foi um descendente de Cã, e nós vamos ver ali em Gênesis 10, tá? Dos versículos 8 ao 12. Olha só o que está escrito. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Olha só, como eu disse, nós veríamos aqueles nomes lá no título, Nimrod e Nínive. Então aqui a gente entende que Nimrod, que era um descendente de Cã, descendente de Noé, a gente viu que ele criou várias cidades, né? Ele edificou várias cidades, e uma delas foi Nínive. Alguns concluíram que Nimrod foi um herói nobre, parecido com os conquistadores das mitologias pagãs. No entanto, aquela expressão que nós vimos ali no verso 9, que diz assim, poderoso caçador diante do Senhor, não é um elogio. Nimrod era poderoso aos seus próprios olhos, e estava diante do Senhor no sentido de que desafiava Deus. Gênesis 10 descreve o aumento da rebelião contra Deus, o que existirá até que o mal seja eliminado. Olha só que interessante, então, que profundidade que nós vamos entendendo um pouquinho mais do texto. E vamos para a nossa parte de segunda-feira? O título de segunda é O Chamado de Abraão. Foi um chamado espetacular. Você largaria tudo para ir para um lugar que você não conhece porque Deus falou? É interessante da gente pensar, né? Vocês perceberam que Gênesis 10 traz para nós a informação do nascimento de várias nações? Esse capítulo diz que a raça humana se dividiu em povos, línguas, nações e famílias. Logo depois que o conceito de nação é introduzido na Bíblia, Deus chama Abraão para sair da casa dos parentes dele. Mas para que isso? Para ele ser diferente delas e do que elas representavam. Isso é o que nós podemos ver lá em Gênesis. Então, Gênesis 12, versículos 1 e 2. Olha só o que diz. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Deus pretendia usar Abraão e sua família para ser diferente dos reinos terrestres. Essa nova nação não deveria ter nenhum rei além de Deus. Essa nação teve o objetivo de mostrar para a humanidade o que aconteceria se todos voltassem ao seu Criador. Israel foi estabelecida para ser uma bênção para todas as famílias da terra, que é o que nós podemos ver lá em Gênesis 12, versículo 3. Deus concedeu tantos privilégios e luz para essa família que provavelmente não eram vistos até antes do dilúvio.
Vamos ver na Bíblia uma promessa que Deus fez para os descendentes de Abraão e os descendentes espirituais também dele? Olha só, está lá em Deuteronômio 4, dos versículos 5 ao 9. Olha só o que diz. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu vos hoje proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Olha só que grande bênção que Deus quer colocar na nossa vida, assim como Ele colocou na vida dos israelitas. Para nós termos as bênçãos de Deus na nossa vida, é só seguirmos os conselhos que Ele dá. E aí a pergunta que fica é a seguinte: será que nós temos seguido os conselhos de Deus? É um ponto muito importante a se pensar. Vamos para a nossa parte de terça-feira? Dando o que pediram. E quem será que receberam? E quem pediu? E quem que deu? Olha só que interessante essa história. Deus estabeleceu que Israel não teria um monarca humano como todas as outras nações. Com o tempo, porém, a fé de Israel falhou. E eles se viram desejando aquilo que outras nações, ou seja, os gentios, tinham. Vamos para a nossa Bíblia? Vamos lá para Samuel. 1 Samuel 8, dos versículos 4 ao 18. Olha só que história triste. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Olha só que triste, eles tinham o próprio Deus guiando a vida deles. Eles viram quantos milagres Deus tinha operado na vida deles. Mas mesmo assim, eles quiseram um rei, como nós vimos, como as outras nações ao redor deles. Pense um pouco no sentimento que Deus teve nesse momento. Fazer tudo por alguém e esse alguém não retribuir o mesmo amor. Muito pelo contrário, ainda escolher outra pessoa para governar a vida deles. Os israelitas pediram e conseguiram o que queriam. E grande parte da história bíblica é o relato das consequências desse pedido. Você já parou para pensar que algo que você tem suplicado a Deus pode ser algo que vai te tirar totalmente do caminho dele? Nós temos que refletir nisso. Eu já falei aqui em alguns vídeos, nós, quando vamos orar, nós vemos apenas uma fração do quadro, mas Deus vê o quadro inteiro. Então, por isso que a gente deve confiar nele. Porque não tem como competir com a sabedoria de Deus. Então, presta bem atenção nas orações que você está fazendo. E, com esse pensamento, vamos para a nossa parte de quarta-feira. E o título é Os Governantes das Nações.
A maneira como Deus lidava ou se relacionava com o antigo Israel nos ajuda a entender como ele se relaciona com a igreja do Novo Testamento. Em vários aspectos, os erros de Israel foram repetidos. Nós temos que entender que tanto Israel como a atual igreja têm os fatores humanos, suscetível às mesmas tentações. Vamos ver o conselho que Jesus deixou para nós? Vamos lá para Mateus 20, dos versículos 25 ao 28. Olha só o que diz. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esses versos aqui nos mostram muito sobre o ego, né? Muitas pessoas procuram sempre aparecer, sempre estar por cima, mas aqui Deus está falando que o verdadeiro cristão é aquele que é o servo de todos. Isso cria um abismo gigantesco entre o que Deus fala e o que o mundo prega. Israel pediu um rei humano que levou à queda moral da nação. Os reis foram se tornando cada vez mais ímpios, até que Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. E isso é muito triste. Ali em 1 e 2 Reis nós vemos a sucessão de reis que não quiseram servir a Deus. Algo semelhante ocorreu na história da igreja cristã. Ela foi se corrompendo. Assim como ocorreu com o antigo Israel, muitos dos capítulos mais sombrios da história cristã foram o resultado direto do envolvimento da igreja com o mundo. E isso é um perigo, isso nunca deu certo. Israel se voltou à adoração de ídolos. E seus reis foram corrompidos pelo desejo de poder, a ponto de oferecer crianças aos ídolos. De maneira semelhante, a igreja cristã também adotou muitas práticas pagãs, a ponto de muitos cristãos fiéis serem martirizados, porque eram percebidos como ameaça à união entre igreja e Estado. Então nós vimos na história que nunca deu certo. Vamos para a nossa parte de quinta-feira, e o título é Luz para os Gentios. O propósito principal de Deus, quando estabeleceu a nação de Israel como nação, não era condenar o mundo, mas sim salvá-lo. Deus queria que através de Israel, o mundo conhecesse o Criador. O propósito final do estabelecimento da nação de Israel é exatamente o mesmo da instituição da Igreja de Deus na Terra. Ele anseia usar seu povo para atrair os pecadores a Cristo. E isso nós podemos ver claramente no chamado das 3 mensagens angélicas, que estão lá em Apocalipse 14, a partir do verso 6. A mensagem não é dirigida a alguns poucos povos, mas a todos os povos, tribo, língua e nação. Olha só que interessante. E Apocalipse 18:1 prevê que toda a terra será iluminada com a glória de Deus antes de Jesus voltar. Então, olha só que propósito gigantesco que Deus tem para nós. Então, que legal, né? Você quer fazer parte desse povo? Você quer seguir o que Deus manda? É só estudar a Bíblia. Então, vamos revisar os propósitos de Deus para o seu povo? São 3. Revelar o caráter de Deus, ser luz para as nações levando salvação divina e iluminar a terra com a glória de Deus. Olha só que fantástico tudo isso. E você pode fazer parte. É só você querer. Vamos então para o nosso estudo adicional? Dessa vez eu não vou terminar com citação. Eu vou terminar com a pergunta que traz aqui no último parágrafo de sexta-feira. Olha só que importante. Corremos o risco de deixar de lado a humilde simplicidade de Cristo, trocando por elogio, por fama, por ostentação e tantas outras coisas? Se acharmos que não corremos esse risco, estaremos enganando a nós mesmos. Olha só, por isso que a nossa oração todo dia é para que Deus quebre o nosso ego. Porque esteja ciente, no momento em que você acha que está mais forte, é o momento em que você está mais fraco. Por isso que a gente precisa da ajuda de Deus em todos os momentos da nossa vida. E eu espero que essa seja a sua oração diária. E eu também te espero no dia 28. Então não esqueça, dia 28, a próxima segunda-feira, eu estarei aqui te esperando para nós estudarmos, ok? Eu fico por aqui e até mais.